Bom dia, para mim boa noite. Estou aqui morrendo de frio, mas gravando essa videoaula para vocês. Eu estou me comunicando com vocês. E hoje o nosso assunto é comunicação, os elementos da comunicação. Eu vou pular o módulo 9, que é a esquete teatral, porque ela pede um trabalho. Eu vou deixar mais para o final e nós vamos combinar um trabalho que depois vai valer uma nota para vocês. Então a gente pula para o módulo 10, que trabalha dois assuntos: os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Mas na videoaula de hoje eu quero falar apenas dos elementos da comunicação. O que é comunicação? Nós, seres humanos, precisamos nos comunicar. Nesse exato momento, eu estou me comunicando com vocês. Mas para que essa comunicação realmente aconteça, 6 elementos têm que funcionar muitíssimo bem. Se um deles falhar, a comunicação não acontece. Primeiro elemento, o emissor. O emissor é a pessoa que dá um recado, é a pessoa que manda uma mensagem. No caso, o emissor sou eu, a professora que está aqui conversando com vocês. Emissor é a pessoa que manda a mensagem. Segundo elemento, o receptor. Se eu estivesse aqui falando para as paredes, a comunicação não estaria acontecendo. Eu estou gravando uma aula para você, meu aluno, receber a minha mensagem. No caso, nessa situação, vocês, alunos, são os receptores da minha mensagem. Quando a gente manda uma mensagem, a gente dá uma mensagem, a gente tem que escolher um código. Eu escolho a língua portuguesa. Então, eu vou usar a língua portuguesa para passar a minha mensagem para vocês. Se eu estivesse falando chinês, caso eu soubesse, ninguém talvez estivesse entendendo nada. Tem alguém aí que fala chinês? O código é importante. Eu tenho que me comunicar utilizando um código que o meu receptor conheça. Eu poderia estar usando a língua francesa, caso os meus receptores soubessem francês. Bom, emissor sou eu, receptor é você, meu aluno, código, a língua portuguesa. Eu estou mandando uma mensagem. Que mensagem é essa? Um conteúdo que nós estamos estudando na nossa apostila no módulo 10. Então, a minha mensagem é elementos da comunicação. Eu estou explicando quais são os elementos da comunicação. Se eu estivesse aqui, diante da câmera, para conversar com vocês, meus alunos, tivesse decidido que eu falaria língua portuguesa, mas eu não tivesse nada para falar, não haveria comunicação. Outro elemento é o canal. O que é o canal? É o meio que eu utilizo para me comunicar. Eu estou me comunicando pela minha fala. Eu estou usando a linguagem verbal, a linguagem oral. Eu estou falando. Se a minha fala estivesse comprometida por alguma razão, a comunicação não aconteceria, apesar de os outros elementos estarem ok. Eu, emissora, vocês, receptores, a mensagem, a explicação sobre os elementos da comunicação, o código, eu escolhi a língua portuguesa, mas o canal não funcionou. Se eu estou sem voz, eu não tenho canal, a comunicação não acontece. E, finalmente, tem que ter um contexto.
para que a comunicação aconteça. Qual é o contexto? Uma videoaula que eu estou gravando para explicar para os meus alunos da turma 81 quais são os elementos da comunicação. Se um desses elementos falhar, repito, a comunicação não acontece. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco das funções da linguagem. Cada função da linguagem estará ligada a um desses elementos que nós estamos aprendendo hoje. Mas hoje eu acho que é importante nós pegarmos algumas situaçõezinhas e identificarmos os elementos, se todos eles estavam presentes, quais eram eles. E, inclusive, no exercício na plataforma, foi isso que eu fiz. Apresentei situações e pedi a identificação do elemento que eu escolhi aqui entre esses que nós aprendemos. Vamos ver uma outra situaçãozinha. Uma mãe tem que sair, sabe que o filho está chegando para almoçar, mas ela não vai estar em casa. Sendo assim, ela escreve um bilhete para o filho e deixa o prato dele arrumado, guardadinho no forno, para ele esquentar na hora que chegar. Vamos analisar os elementos da comunicação nessa situação. Quem é o emissor? É a mãe, que vai deixar o bilhete. Quem é o receptor? É o filho, que vai ler o bilhete que ela escreveu. Qual é o código? Se nós estamos no Brasil, é uma família de brasileiros, ela usou a língua portuguesa. Qual foi o canal? O bilhete. Qual foi o contexto? A situação em que isso aconteceu? Aconteceu no momento em que a mãe teve que sair de casa e deixar um bilhete para o filho. E qual foi a mensagem? A mensagem cada um de nós pode criar de acordo com a sua imaginação. Filho, tive que sair, seu prato está guardado no forno, esquente e almoce, bom apetite. Poderia ser essa a mensagem que ela deixou no bilhete. Então, pessoal, na plataforma a gente vai ver umas outras situações onde vocês irão identificar se ocorreu ou não comunicação. Se não ocorreu, qual foi o elemento que faltou. E vamos também pegar situações onde você vai identificar quem é o emissor ou quem é o receptor, qual é o código, qual é a mensagem. É bem tranquila esse nosso conteúdo, mas para que você entenda depois as funções da linguagem, você precisa entender muito bem esses elementos que eu falei para vocês hoje, tá? Então, gente, fiquem atentos, façam o exercício, estejam no horário, no Hangout, onde nós vamos brincar um pouquinho com essas situações de comunicação. Preciso que cheguem na hora, porque senão, quando a aula já está em andamento, tem aluno entrando atrasado e isso compromete, ok? Mais tarde, então, a gente se encontra para um bate-papo, vamos brincar um pouquinho com situações de comunicação, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus.